Se você já financiou um veículo, um carro, uma moto, deve ter percebido que no final das contas o valor que você pagou foi bem superior ao valor de à vista do bem, né? Muitas vezes o dobro ou até mais do que isso. Geralmente esses valores, né, que são exorbitantes, decorrem da cobrança dos juros remuneratórios pela instituição financeira que te concedeu aquele financiamento, certo? Hoje, pessoal, eu quero tratar exatamente sobre isso, falar um pouco sobre esses juros e por que no Brasil não há uma regra concreta que proteja o consumidor em relação a esse arbítrio de muitos bancos, ok? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Aqui é o canal do MG Civilista. Hoje eu quero trazer esse tema, né, que considero bem importante, né, ele faz parte do cotidiano de muitos brasileiros, né, que tem a ver com a taxa de juros cobrada em financiamentos bancários, geralmente atrelados ao financiamento de veículos, mas também no caso de cartões, né, crédito rotativo de cartão, cheque especial, entre outros serviços bancários em que há cobrança de juros. Pessoal, em relação a esse tema, né, eu sei que gera muita indignação o fato de que a Justiça, o Poder Judiciário, não tem como trazer, né, justiça, né, exatamente, às situações concretas onde o cidadão financia um bem, um veículo, e acaba tendo que pagar 3 vezes, ou até mais, já tive de ver valores maiores do que isso, né, em relação àquele veículo, né, dado o prazo, também considerando isso, o banco ele pode ali trazer uma taxa bem exorbitante mesmo, né? Inclusive empréstimos pessoais também. Nesse campo, pessoal, gostaria de falar o seguinte, antes de tudo, existe sim uma legislação, né, nacional, né, que é um decreto de 1933, ainda na época do Getúlio Vargas, né, que encontra-se sim em vigor. Porém, por conta de uma decisão, ou reiteradas decisões, né, já convencionadas em súmula do STJ, no caso da súmula 382, por exemplo, essa lei de usura, né, que limitaria os juros ali em 12% ao ano, em torno, né, de 1% ao mês, de fato, ela não se aplica às instituições financeiras do nosso país, né? Sabemos que as instituições financeiras, essa atividade é das mais rentáveis, né, que nós temos no nosso país. Basta você verificar que ano após ano a lucratividade, né, dos bancos só aumenta. As empresas, os bancos de capital aberto, por exemplo, listados em Bolsa de Valores, são as empresas que mais lucram, efetivamente, estão no topo da lista daquelas que mais conseguem ter uma rentabilidade alta em relação à sua receita, né? Mas tirando aqui a questão do sistema capitalista, dos seus benefícios, né, vantagens ou não, né, trazendo aqui na questão da seara jurídica, eu gostaria de deixar claro exatamente que, apesar de existir essa legislação, né, de acordo com a jurisprudência, né, desse órgão uniformizador, né, da jurisprudência nacional, né, no que diz respeito à legislação infraconstitucional, não há aplicação da lei de usura, então não há limitação de juros, né, para que o consumidor, né, consiga adquirir um produto com um valor mais ali razoável, vamos assim dizer. Então, o que acontece? O instrumento que nós temos hoje no nosso país, já que não existe uma lei hábil, né, a controlar, é um instrumento criado realmente pela jurisprudência, atendendo a um interesse, vamos assim dizer, também, né, do setor financeiro, né, do setor bancário, que é a utilização da taxa média, né, mensal, né, para cada tipo de operação. Então, veja só, você vai contratar o financiamento de um veículo, existe sim uma taxa média, que vai corresponder ao quê? A média das taxas cobradas por todas as instituições que concedem aquele tipo de crédito. E esse valor, muitas vezes, ele vai servir de parâmetro, né? Então, se a taxa média, por exemplo, de um financiamento está ali em torno de 36% ao ano, 40% ao ano de um veículo, por exemplo, e o banco quer cobrar mais do que isso, 50%, 60%, né, hoje o Poder Judiciário vai poder fazer uma análise, né, uma valoração ali, para ver se encontra a chamada onerosidade excessiva, né, e a desvantagem exagerada para o consumidor, né. Não há, porém, um parâmetro ainda definido, né, tanto pela jurisprudência quanto pela lei, né, para que o juiz, em cada caso, vá decidir igualmente, pelo menos, né? Então, vai partir muito da valoração do juiz para ver se ele vai reduzir aqueles juros que são ali colocados no seu contrato.
né? Observe então que mesmo havendo toda uma proteção constitucional e infraconstitucional com o Código de Defesa do Consumidor, nós não temos uma proteção contra esse arbítrio, que é a definição dos juros, né, por instituições que já são riquíssimas, né, possuem patrimônios mais do que bilionários e continuam a cobrar juros absurdos, praticamente, certo? O STJ, né, sempre reiterou que a taxa média de mercado seria o melhor parâmetro, né? Mas veja, a taxa média ela corresponde exatamente às taxas que cada instituição vai cobrar, né? Então elas são embutidas nesse cálculo, ou seja, quem ditará sempre, né, essa abusividade de certa forma é o próprio mercado, né, ali que vai efetivar a cobrança, e esse cálculo médio feito pelo Banco Central vai fixar a taxa média, né, mensal. Ela não foge muito, então, do que podemos dizer arbítrio também da instituição e do setor bancário, ok? Então, assim, gostaria de deixar claro, por exemplo, se você pensa entrar com ação revisional do seu contrato, né, há a possibilidade, sim, de você entrar, ajuizar para discutir essa cláusula, né? Eu estou falando apenas da cláusula de taxa de juros. Existem outras cláusulas, existem tarifas, inclusive, que algumas são admitidas, outras não no seu contrato, mas estou falando de juros, né? Em relação a juros, eu acho interessante que você, junto ao seu advogado, observem bem se vale a pena ou não, porque mesmo havendo uma discrepância entre o que é cobrado, né, no seu contrato e a taxa média do Banco Central, muitas vezes essa diferença, quando corresponde a 20%, 30%, ela não vai ser considerada abusiva. Então, não adianta pensar que porque você vai pagar 2 vezes o seu veículo, há uma abusividade já de cara para o juiz declarar. Ele vai ter que analisar essa taxa média de mercado e, mesmo sendo ela menor, ainda vai poder decidir pela manutenção. Até porque existe o princípio, né, que assegura que os contratos sejam cumpridos, né, conforme convencionados, apesar de todo o princípio da boa-fé, da função social do contrato, ainda hoje esse princípio deve ser observado. Então, assim, para se declarar como nula uma cláusula que busque revisar, né, ali, a taxa de juros, há toda uma ponderação de proporcionalidade, certo? A que o juiz deve respeitar. O juiz está vinculado ao que a lei traz, né? E no caso a lei de usura, que deveria ser observada, como não é aplicada, né, o juiz fica vinculado apenas a esses precedentes do STJ, né, que tentam minimizar, né, essas abusividades aí dos bancos, mas que de fato não trazem, né, um instinto de justiça, né, uma esperança de justiça quando se trata aí de ver esse desequilíbrio, né, contratual, quando você fala de bancos de grande porte, patrimônios bilionários, e o consumidor que muitas vezes está ali só em busca de adquirir seu bem e tem que pagar, né, financiado 2 ou 3 vezes mais, ok? Então, só finalizando mesmo, essa dúvida, né, quanto aos juros, né, ela é esclarecida apenas dessa forma. Hoje no Brasil não há uma lei, né, em relação a esses juros de financiamento de veículos, por exemplo, né, moto, carro, mas apenas decisões judiciais, né, muitas vezes ali em súmulas também dos tribunais, que tentam, né, mitigar, direcionar um pouco melhor, né, proteger o consumidor, mas que ainda não servem, pelo menos a meu ver, né, como uma forma de equilibrar essa balança na seara do direito do consumidor, ok? Isso é o que eu tinha para falar hoje, pessoal. Eu espero estar gravando vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras, né? Trazendo também, né, além de alguns temas desses cotidianos e relevantes, jurisprudência atualizada, né? Assim que o STJ for trazendo jurisprudências atualizadas, eu quero comentar, quero fazer ali um apanhado do que seja o mais importante e trazer para vocês, ok? Então, pessoal, agradeço aqui pela atenção de todos. Quem puder, se inscreve aí no canal para ir acompanhando e recebendo mais algumas dicas, né, sempre que for possível. E é isso. Muito obrigado aí a todos e até mais.